Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para vocês algumas funções, né, baseadas em datas. Então, por exemplo, se você tem dúvida, né, se você está recebendo certinho, você principalmente se você é pessoa jurídica, né, e você recebe por dia trabalhado, o Excel ele pode te ajudar, né, a fazer esse cálculo ou de alguma forma que você esteja aí precisando de calcular quantos dias se passaram. Ele mostra também o dia da semana, independente da data que você colocar. E essa função aqui é muito utilizada para controle de estoque, né, pessoal? Que é a função dias 360, que é a função que vai calcular aí quantos dias se passam. Então, por exemplo, da entrada do produto até a saída. E essa daqui é um dias trabalhado que ele é personalizado no final de semana. Então, você pode colocar o final de semana de acordo com o seu final de semana. Por exemplo, se o meu final de semana eu trabalho de terça a sábado, então meu final de semana é de domingo e segunda. Então eu posso estar colocando ele personalizado aqui na função que eu vou mostrar para vocês. Então iniciando aqui, ó, eu coloquei dois funcionários, né, de exemplo, a Joana e o Carlos. A Joana, ela vai trabalhar aí, né, trabalhou, né, do dia 1 de 2023 até o dia 28 de 2 de 2023. Um contrato aí de 2 meses, né, e aí, como que a gente calcula aí a quantidade de dias que a Joana trabalhou, considerando os dias trabalhados úteis, né? Dias úteis, tá, pessoal? Bom, além do final de semana, né? A gente também tem nesse período alguns eventos aí da empresa, alguns dias que a Joana não foi trabalhar, por exemplo. E aí ele está estabelecido aqui nessa tabela aqui de cima. Então, por exemplo, em janeiro, né, ela teve 2 dias que ela não foi, que eram dias úteis, né, que ela não foi. Foi dia 1º, que era uma confraternização, né, a empresa liberou, e dia 2, que foi uma emenda aí da confraternização. Em fevereiro, a gente teve aí 3 dias, que foi os 3 dias do carnaval, né? Fora essas datas aqui, a Joana trabalhou todos os dias, não levou nenhum atestado, né? Que a gente também poderia acrescentar aqui mais um atestado, alguma coisa desse. Então vamos lá, vamos começar. Aqui, ó. Então quando você coloca, toda vez que você vai puxar uma função no Excel, né? Você precisa colocar o sinal de igual antes, né? Como todas as funções. E aí, como que a gente faz aqui, ó? Eu vou digitar dia trabalho e ela já vai aparecer para mim aqui a biblioteca de funções, né, pessoal? Então, qual que a gente vai utilizar agora? A gente vai usar essa função aqui, ó, dia trabalho total, que ela retorna o número de dias úteis, né, como eu expliquei para vocês, entre duas datas. Então, vou dar 2 cliques aqui. E agora eu vou iniciar a função. Quando eu vou iniciar a função, ela me pede algumas informações, né? Ó, isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Se essa caixinha de mensagem aqui, ó, que geralmente ela está aí para orientar você o que você tem que fazer nesse momento da função, se ela não estiver aí, você já precisa ficar esperto, porque já é um sinal. Por exemplo, se eu tivesse esquecido esse L aqui, ó, né? A função já não estaria mais aquela caixinha de mensagem, então já é um sinal para você de que essa função está incorreta. Então, eu coloquei aqui a função corretamente, né? Dias trabalho total. E agora eu vou ver o que ela está me pedindo, né? Os argumentos separados entre ponto e vírgula. Isso a gente também não pode esquecer. Então, vamos lá. Ela me pede aqui a data inicial. Então, a Joana, no caso, ela começou a trabalhar no dia 1 de 1 de 2023. Ponto e vírgula. Olha, repare que aqui ele vai sair da data inicial e vai solicitar agora a data final. Ponto e vírgula. A data final do contrato da Joana era dia 28 de 2 de 2023. Legal. Aqui, pessoal, a gente tem uma opção de colocar os feriados, né? Que é o que a gente vai colocar aqui, ó. Mas, se você reparar, os feriados eles estão entre colchetes aqui. Isso significa que não tem obrigatoriedade de colocar, tá? Qualquer função que você pegar que tiver esses colchetes, né? Você não tem obrigatoriedade de colocar esse argumento. Mas no nosso caso, a gente vai colocar. Então, ponto e vírgula. E nós vamos colocar aqui os feriados dentro deste período que a Joana esteve trabalhando com a gente. Bom, já coloquei todos os argumentos. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Olha lá que legal. O Excel somou pra gente, né, que a Joana trabalhou 39 dias. Então, como que eu vou pagar a Joana? Vou pagar apenas 39 dias e não como a gente costuma, aí 2 meses, 60 dias, né? Isso daí seria o período, as datas comerciais, né, pessoal? Aqui a gente está trabalhando só com os dias úteis, tá legal? Bom,
poderia sequenciar essa função, né? O que é sequenciar essa função, pessoal? É aqui, ó, né? A gente tem o sequenciador, ou seja, se eu puxar isso daqui para baixo, ele vai fazer todas as funções da Joana, porém agora com as informações do Carlos. Mas tem um detalhe, ó, se eu vier aqui puxar isso para baixo, o que vai acontecer? O Carlos iniciou no dia 2/3, até o dia 31/3, foi o contrato de trabalho dele. Mas olha só, tome cuidado, ó, na hora que a gente sequenciou, ele desceu aqui para baixo também. Então isso não é legal, né? Para isso não acontecer, vou ensinar um truque para vocês, ó. Presta atenção. Aqui, ó, a gente vem aqui e esse conjunto de argumentos aqui, que é esse intervalo de argumentos aqui, pessoal, a gente precisa travar ele, tá? Como é que a gente trava? A gente dá um F4 no teclado e ele vai colocar esses cifrões, né? Esse cifrão aqui, ó, ele está travando na coluna D. Esse cifrão está travando na linha E3, né? E todo o intervalo até a linha D7. Então ele travou, vou dar o Enter, ó. E agora sim eu posso puxar para baixo, né? E aí ele vai falar, ó, Carlos iniciou os trabalhos no dia 2, finalizou a data final no dia 31 e os feriados que teve aí dentro desse período foram os mesmos, tudo bem? Então fique muito atento, né? Caso você vai fazer para 10, 15 funcionários, não esqueça de travar os feriados desse período. Legal? Pessoal, dando sequência aí na nossa apresentação, nós vamos agora para os dias da semana, né? Que seria essa função? O que ela faz? Ela mostra para a gente o dia da semana. Então, por exemplo, dia 24/12/2021. Que dia da semana que foi essa data? Foi numa segunda? Foi numa terça? Então, o Excel ele tem essa função. Você consegue saber, ó, dia da semana. Essa função, ó, ela retorna um número de 1 a 7, né, identificando o dia da semana. O que isso significa, pessoal? Nossa semana tem 7 dias, então o domingo seria dia 1, segunda dia 2, terça dia 3. Isso é o nosso padrão, tá certo? Então vou dar 2 cliques aqui, ó, dia da semana, e aí ele pede já o número de série que a gente vai colocar aqui, que é o dia 24/12/2021, que a gente quer saber. Vou fechar essa função aqui, ó, e dar um Enter. Ele já colocou aqui, ó, sexta-feira. Então, dia 24/12/2021 foi uma sexta-feira. A gente pode também conferir isso. Vamos ver, ó. A gente vier aqui no nosso calendário. Vamos lá para 2021. 2021 é em dezembro, no dia 24. Foi uma sexta-feira. Legal? Então, o Excel ele pode pegar também anos que já se passaram, né? Ou anos aí para frente. Então, quero saber meu aniversário de 30 anos, que dia da semana vai cair. Então, você pode vir aqui e colocar referente ao ano que você vai fazer 30 anos, tudo bem? Então, repetindo aqui a função, é uma função bem relativamente simples, né? Então, você só digita o dia da semana, dá 2 cliques e seleciona a data que você quer saber o dia da semana. Legal, fechou o parênteses, dá um Enter. E aí o que acontece, pessoal? Ó, agora eu vou dar a sequência aqui, como eu expliquei no último para vocês. Ó. Puxei a sequência aqui da função. O que ele fez? Ele me deu um número, né? Não é o que eu quero. Eu quero que ele me mostre o dia da semana. Isso é só uma questão de formatação. Como eu falei para vocês, ele retorna essa data com um número. Domingo sendo 1, segunda sendo 2, 3. Então aqui seria um sábado, né? Sábado, uma sexta e outro sábado. Mas eu quero que ele me mostre aí o dia da semana exatamente. Como que a gente poderia fazer isso? Ó, é uma questão de formatação, pessoal. A gente vai vir aqui, ó, clicar com o botão direito, formatar células, tá? E quando a gente vier aqui em formatar células, a gente vai personalizar. Então aqui em números, né? Eu vou colocar personalizado. E aí aqui a gente vai colocar, ó, então onde está geral, a gente vai colocar D. 2D, ele vai mostrar o 7 lá ainda. Se eu pôr mais um D, ele mostra que é o sábado, mas mostra abreviado. Mais um D, ele mostra o sábado completo. Tudo bem? Então, vou aqui, ó, vou dar um OK.
E legal, ó, ele alterou de 7 para sábado, tá? Quero fazer a mesma coisa nos outros. Vou selecionar aqui, ó, botão direito, formatar células. Mesma coisa, ó. Vou aqui em personalizado, vou digitar aqui, ó, D, e D, e ele vai mostrar lá, ó, sexta-feira. Ok. Lá, mudou para os dias da semana. Ah, que legal, eu quero saber o dia que eu nasci. Por exemplo, ó, 10/12/1993, o dia que a professora nasceu. Vou vir aqui, ó, ele já automaticamente puxou, mas eu vou refazer a função, ó, dia da semana. Vou colocar minha data aqui de aniversário e, lá, já sabem aí agora que foi numa sexta-feira que a professora nasceu, né? Nós vamos formatar aqui. Uma outra forma de fazer, já formatei, preciso ficar fazendo toda vez a formatação? Não, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, que o Excel tem o pincel de formatação, que você pega a formatação aqui anterior, né? Então, clica no pincelzinho de formatação aqui em cima e clica no de baixo aqui e ele vai pegar a formatação. Então, legal, né? Ó, uma função muito legal aí, muito usado para relatórios, né? Para relatórios que você só vai atualizando dia a dia. Aqui nós temos uma função aqui, quantos dias se passaram, que é a função dias 360. Essa função, ela mostra da data inicial até uma data final quantos dias se passaram. E aí, olha só, acabei de falar para vocês aqui que o meu aniversário é no dia 10 de dezembro, né? Então, vamos ver quantos dias já se passaram desde o dia que eu nasci. Vou colocar aqui a data do meu aniversário. O Excel não descobre o meu aniversário, né? Então, nós temos que informar ele, ó. Então, dia 10/12/1993 é a data inicial e a data final. Eu já vou aproveitar para ensinar outra função para vocês, ó, que é a função hoje. A função hoje, ó, abri e fechei parênteses, dei um Enter. Lá, ela mostra o dia de hoje, que é dia 3/11/2023. O único cuidado que vocês têm que tomar quando vocês vão utilizar essa função é conferir se o calendário do seu computador está correto. Se ele não estiver correto, isso pode ser um problema, tá? Porque ele vai tirar a base dali. Então, ele estando correto, não tem problema nenhum você estar utilizando a função hoje aí para relatórios também, tá? Bom, então vamos lá, como que a gente faz a função dias 360? Ó, dias 360, tá? Retorna o número de dias entre duas datas. Fácil, ó. Então, eu vou colocar a data inicial, ponto e vírgula, e a data final. Então, do dia que eu nasci, ponto e vírgula, até o dia de hoje. Fechei parênteses, Enter. Olha lá, 10.763 dias já se passaram do dia que eu nasci, da sexta-feira que eu nasci, até hoje, pessoal. É legal? Isso aqui é muito legal. Vocês podem fazer, por exemplo, quero saber quantos dias é de namoro, né? Quantos dias, por exemplo, eu me casei no dia 8/12/2018. Olha lá, já foram 1.765 dias, tá? Essa função, pessoal, é muito usada para entrada e saída de produtos, né? Uma gestão rápida e preciso saber rapidamente para liberar os produtos, então você tem essa função aqui, legal? Bom, e o último exemplo aí que eu trouxe para vocês é o exemplo do dias úteis com final de semana personalizado. Então vamos lá, ó. Igual dia. Aí, essa aqui também vai ser dia trabalho, tá, pessoal? Então, ela retorna o número de dias úteis com o fim de semana personalizado. Então, vamos ver o que é isso. Cliquei aqui, ela vai pedir uma data de início, que a gente já aprendeu a fazer. Então, por exemplo, ela começou lá dia 2 de setembro, ponto e vírgula. A data final, a gente vai colocar aqui dia 2/11, ponto e vírgula. Aqui que eu falei para vocês o final de semana personalizado. Então, por exemplo, se você folga de sábado e domingo, legal. Se eu folgo no domingo e na segunda, então eu posso escolher aqui qual é o meu final de semana. Ou se eu folgo somente no domingo, ou somente na segunda. Então eu posso estar escolhendo. Eu vou pegar essa segunda opção aqui, ó, que é domingo e segunda. Vou dar 2 cliques, ponto e vírgula. E agora os feriados, como eu só relembrando que eu falei lá no começo, né? Ó, quando está entre conchetes, não tem obrigatoriedade de colocar esse argumento. Mas nós vamos colocar. Os feriados desse período são esses daqui, ó. Então, vou criar esse intervalo aqui. Legal? Vou fechar parênteses, ó. E Enter. Olha lá, então são
41 dias úteis do dia 2/9 até o dia 2/11, contando esses feriados, né? Ainda tem empresas aí que podem emendar, né? Lembra que eu falei também que pode ter algum atestado no meio do caminho. E ele considerou aqui todo final de semana, quando domingo e segundas. Tá legal? Pessoal, para finalizar aí, ó, já que eu mostrei para vocês ali a função hoje, aproveitar para mostrar mais uma função, tá? Essa aqui foi agora que eu resolvi fazer para vocês, ó. A função agora é uma função muito simples também, muito parecida com a função hoje. A diferença é que ela vai mostrar para vocês a data e a hora. Vou dar um enter aqui, ó. Olha lá, 3/11 de 2023, 22 horas e 18 minutos. Lembrando que se seu relógio não estiver ok, você vai ter problemas aí para apresentar as horas e as datas. Tá legal, pessoal? Qualquer dúvida aí vocês podem deixar nos comentários, né? Fazer alguma, se vocês também tiverem alguma ideia e alguma outra função que não foi falada aqui no vídeo com vocês, vocês podem estar comentando aí, né? Deixando algum comentário aí para mim. Legal? Muito obrigado pela participação de vocês, pelas visualizações aí. Valeu!